abrir a nossa Bíblia em Jeremias, no capítulo 2. Jeremias, capítulo 2. Semana passada nós falamos sobre o casamento do Cordeiro, né? As bodas do Cordeiro, que está lá em Apocalipse, e nos referimos a este casamento, e a igreja, nós somos a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. E hoje nós vamos continuar falando da noiva, só que no Antigo Testamento, em Jeremias, que Jeremias, ele foi chamado por Deus, e ele disse assim: Senhor, eu sou ainda uma criança, eu não sei falar. Daí Deus falou: Jeremias, não diga que você é uma criança, porque aonde eu te mandar você irá, e no ventre da tua mãe eu já te constituí profeta e te dei as nações. É interessante, o chamado de Jeremias foi no útero. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta para as nações. Só que ele dizia assim: não, mas eu sou apenas um menino. Não digas isso, porque desde o útero você já é chamado. Aconteceu com Paulo, né? Paulo falou: aprove a Deus desde o ventre da minha mãe me chamar para ser apóstolo dos gentios. É assim que Deus chama. E nós encontramos então, no capítulo 2 de Jeremias, a primeira pregação do profeta Jeremias ao povo ao qual ele foi enviado. E ele começa dizendo assim, vamos ler, capítulo 2 de Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim: vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem, como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos da sua colheita, todos os que o devoravam, eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. O profeta Jeremias, falando em nome do Senhor, diz assim que Deus se lembrava do seu povo, que agora estava afastado, e diz assim: eu me lembro da tua fidelidade quando você era jovem, como noiva, você me amava. Então a relação do Criador com a sua noiva, e Deus está lembrando daquele primeiro momento nesse relacionamento. A melhor parte que existe, e talvez os irmãos, com certeza eu acho, vão concordar comigo, é o começo do relacionamento, né? Deus está falando aqui: eu me lembro quando nós começamos, e você era minha noiva fiel, você me amava. Como que é um começo de relacionamento? A gente pode ver com a Fernanda, né? Vocês querem conversar todos os dias, né? Às vezes acorda pela manhã e já manda uma mensagem, ou liga, não é isso? Tem aquela velha história, né? Não sei, todos já passaram por isso, né? Desliga você. Não, desliga você. Já viram isso? Não, desliga você. E quando eu não tenho o que dizer, você não vai me falar nada, eu te amo. Daí o outro diz: mas eu te amo mais, né? Não, mas eu é que te amo mais. Parece uma coisa tão ingênua, né? Mas Deus está lembrando aqui do relacionamento com a noiva,
E ele diz assim: eu me lembro, Deus está com saudade daquele começo, quando ele chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai até a terra que eu tenho preparado. E Abraão, ele pega a sua esposa, seu sobrinho, foi de brinde, né? E sai da sua terra, num ato de obediência, de fé. Ali era o começo da nação, ali estava a promessa de que dali viria uma grande nação. E pelo deserto Abraão vai caminhando sem saber para onde, mas em extrema fidelidade e amor. Aqui nós já vemos o tipo de relacionamento que Deus quer conosco. Deus quer um relacionamento como de um noivo e uma noiva, nos primeiros momentos em que eles querem estar juntos, conversar todos os dias, fazer declarações. Quantos aqui já chegaram diante do trono hoje e disseram simplesmente ao Pai assim: Pai, eu te amo. Pai, obrigado, porque estou respirando. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pelo estudo. Pai, obrigado porque eu posso chegar confiadamente na tua presença, e o Senhor me recebe, mesmo sendo o Senhor o Rei do universo, o soberano sobre todos os planetas, mas eu chego diante de ti para conversar. Deus quer que você converse com Ele. Deus, Ele te criou com um objetivo, para ter um relacionamento contigo. Lembra lá no Jardim do Éden, o que diz lá? Diz que Deus ia todas as tardes no jardim para ter um encontro com Adão, para conversar. Até que um dia, como de costume, Deus foi até lá, e Adão estava escondido, porque tinha pecado. E daí Deus: Adão, onde você está? A iniciativa de Deus de querer comunhão. E Adão disse: eu vi que estava nu, tive medo e me escondi. Quem te disse que você estava nu? E começa a contar a história da queda. Mas Deus queria um relacionamento, e Deus quer um relacionamento, e é um relacionamento de intimidade, como um filho pequeno com o seu pai, como a noiva no início do relacionamento com o seu noivo. Eu gosto do Jeremias, do profeta Jeremias, cada oração dele. Sabe como é que ele fala com Deus? É oração de criança. Ele fala assim: o Senhor é o único que faz chover. Sabe? Uma coisa tão óbvia, tão evidente. E ele chega para Deus e fala isso: obrigado, Senhor, porque o Senhor faz chover. E como é importante isso, né? Não pense que essa intimidade com Deus ela é baseada em palavras grandiloquentes, mas é na simplicidade. O Senhor diz aqui no versículo 2, vamos ver:
Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel era meu povo, era santo, santo para o Senhor. Os primeiros frutos da sua colheita, todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Quando o profeta vai falar sobre fidelidade, ele fala dos primeiros frutos da terra, e Deus diz assim: olha, eu me lembro quando vocês pegavam dos primeiros frutos da terra e em demonstração de fidelidade o consagravam a mim. Isto é, a pessoa fiel é primeiro o Senhor. Israel até comentou há pouco sobre isso, né? Colocar Deus em primeiro lugar. Os primeiros frutos da terra pertencem ao Senhor. Era o primeiro filho, era o primeiro animal nascido daquela cria das ovelhas ou que tivessem os primeiros frutos da terra, tudo pertencia ao Senhor, e havia essa fidelidade diante do Senhor. E quando fala da noiva fiel, ele fala assim: eu me lembro disso, como você era fiel. Mas no versículo 5, daí vem uma pergunta que é muito triste. Diz assim: assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. O noivo aqui está dizendo: o que foi que vocês viram em mim? Que erro vocês viram em mim? É Deus falando, para que vocês se afastassem de mim, para que vocês me abandonassem. O profeta Jeremias, ele está aqui usando dessa mensagem, com essas alegorias, com essas ilustrações, para chamar o povo ao arrependimento e à volta para uma comunhão de intimidade com Deus. E o profeta, ele diz assim: quais foram os erros que foram cometidos para que aquela noiva se degenerasse. Os irmãos sabem o que é degenerar? Degenerar é mudar a natureza. Por exemplo, a Bíblia fala de regenerar. O que é regenerar? Regenerar é o novo nascimento, é nascer de novo, é ser gerado de novo, isso é regenerar. E degenerar é uma mudança tão radical de natureza, que a pessoa, que o povo, que a igreja fica irreconhecível. Nós vamos ver qual foi o pecado desse povo. Está no versículo 13, vamos ler? Diz assim, aqui tem o resumo, o que levou aquela noiva a degenerar-se. Está aqui no versículo 13, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. 2 crimes, 2 pecados. O primeiro, a mim me abandonaram, a fonte da água viva. Quando há uma degeneração, quando há uma apostasia, quando há uma queda de alguém, é que houve ali um afastamento, um abandono. E aquela noiva, ela tinha se degenerado porque havia abandonado seu noivo. E no povo de Israel, como que isso se manifestou? No versículo 8, vamos ver como que foi. Versículo 8 do capítulo 2.
Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor. Olha só, os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conheciam. Que mais? Os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizaram em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Lembra que Israel falou agora há pouco? Não cochear entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. E a palavra Baal significa Senhor. Então essa dúvida em relação a quem servir, quando há similaridades, embora na essência esteja errado, mas chegou num ponto que aquela nação tinha líderes rebeldes, profetas que profetizavam em nome de Baal, sacerdotes que não perguntavam pelo Senhor e intérpretes da lei que não conheciam o Senhor. Eles abandonaram. No versículo 19 há uma advertência muito séria para aqueles que não querem andar junto com o Senhor, como noiva fiel. Versículo 19 diz assim: o seu crime a castigará, e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Como é mau e amargo abandonar ao Senhor. Temos no Novo Testamento a parábola do filho pródigo que abandonou seu pai, né? Foi lá para uma terra distante, gastou tudo com prostitutas, com festas, mas como é mau e amargo abandonar o Senhor, ele degenerou-se e chegou até a desejar comer das bolotas dos porcos, porque estava longe do Senhor. O abandono do Senhor acontece passo a passo. Essa noiva que é referida aqui no capítulo 2, é uma noiva que foi distanciando-se do noivo, gradativamente. O primeiro crime foi o abandono do Senhor. No versículo 32, vamos ler, há uma pergunta: será que uma jovem se esquece das suas joias? Ou uma noiva dos seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Aquela noiva não tinha esquecido-se apenas dos seus enfeites nupciais, mas ela tinha se esquecido do próprio noivo e abandonado o Senhor. É mau e amargo abandonar ao Senhor. Esse foi o primeiro crime cometido. Qual foi o segundo? Vamos lá para o versículo 13, diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retém água. Cavaram o próprio poço, né? Rejeitando a água viva, rejeitando o noivo, rejeitando a provisão e indo atrás dos seus próprios caminhos e cavando os próprios poços.
Só que distante do Senhor, todas as suas ações são rotas, são rachadas, são incapazes de saciar. Sabe, quando Deus chamou a Abraão, que deu origem a esse povo, Deus falou para Abraão no capítulo 12 de Gênesis: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu lhe mostrarei. E Abraão foi, e ele peregrinou pelo deserto, até Deus dizer: chegou no lugar, na terra, nos carvalhais de Mamre. Só que durante toda aquela trajetória, ele precisava se preocupar com uma coisa. O que era? Cavar poços. Então ele ia peregrinando pelo deserto e ele encontrava um lugar que tinha um veio de água e cavava ali um poço. E daí ele peregrinava porque ele estava esperando Deus dizer: olha, chegou na terra, porque ele não sabia qual seria a terra. E como uma noiva, ele seguia a orientação do seu noivo pelo caminho do deserto. E Abraão chegava em outro lugar e cavava um poço. E o poço era tão importante naquela época, que cada vez que Abraão cavava um poço, ele dava um nome para o poço, um nome de bênção. E aconteceu que Abraão, quando chegou nos carvalhais, Deus disse: é aqui. Agora olhe para todos os lados, norte, sul, leste, oeste, todas essas terras eu darei aos seus descendentes. E Abraão recebeu a promessa também de ter um filho, Isaque. E depois, no tempo próprio, diz a palavra de Deus que ele morreu em boa velhice. Que nem Davi, lembra que a gente falou de Davi, que morreu em boa velhice? O modo bíblico de morrer é morrer em boa velhice. O que é morrer em boa velhice? Oi? Morrer com saúde, morrer bem, tendo completado todos os dias que o Senhor designou. Assim morreu Abraão. E o interessante é que logo em seguida daí, o seu filho Isaque, agora sem o pai, ele pega e quando houve fome na terra, ele vai lá para uma terra, a mesma terra que Abraão foi quando teve fome na terra. É engraçado isso, né? Interessante. Vamos abrir lá no capítulo 20 de Gênesis. Gênesis, capítulo 20. Ou melhor, vamos um pouco mais para frente. No 26, Gênesis capítulo 26. Diz assim, todo mundo encontrou Gênesis 26? Gênesis 26. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. E ele foi para lá. É interessante, né? No tempo de Abraão houve fome, e Abraão foi para esse lugar. É o que diz ali, né? Como tinha acontecido no tempo de Abraão. Houve fome de novo, e agora Abraão já tinha morrido, agora era o filho Isaque. Aonde Isaque foi? No mesmo lugar. Sabe por quê? Porque pai deixa exemplo, pai deixa marca. Pai é aquele que o filho está de olho. E mesmo depois do falecimento de Abraão, havia ali um testemunho das experiências de Abraão, na memória do seu filho,
O que você vai deixar para os seus filhos, hein? Será que lá na frente, quando você morrer em boa velhice, daí é a saga dos seus filhos, nos momentos de dificuldade ele lembra, o meu pai, ele agiu assim nessa situação, eu vou fazer igual. Foi o que fez Isaac. E Isaac foi para aquele lugar, eu vou resumir a história, e ali ele enriqueceu, e daí o pessoal lá daquele lugar começou a ficar com ciúme, com inveja, e expulsaram o Isaac de lá. E Isaac teve que peregrinar naquelas terras que o seu pai tinha peregrinado. Daí sabe o que aconteceu? O que ele encontrou nessas terras? Os poços que Abraão tinha cavado. Sabe, a gente deixa marca, né? O Isaac está lá com a sua comitiva, com a sua riqueza no deserto, e ele vai andando e encontra um poço. E é o poço que o pai dele fez. Vamos ler no versículo 18. Diz assim, capítulo 26 de Gênesis, versículo 18. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Olha que coisa maravilhosa, né? Deixar bom exemplo, né? Deixar uma obra. Os filisteus inimigos haviam entulhado o poço, cada poço. Mas daí Isaac passa por aqueles caminhos, encontra os poços e tira os entulhos e tira aquelas porcarias. Sabe que ali tem água, porque o seu pai havia cavado aqueles poços. E daí ele pensou assim, se o meu pai cavava, eu também vou fazê-lo. Versículo 19 diz assim, os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Ele encontrou poços também. Ele cavou poços. E no versículo 20 diz assim, mas os pastores de Gerar começaram a brigar, essa água é nossa. Daí Isaac teve que sair dali. Ele cavou outro poço, e vinham os inimigos e diziam, esse poço é nosso, e entulhavam aquele poço. Isaac saía dali e cavava outro poço, e vinham os inimigos e entulhavam aqueles poços. Até que num dado momento Isaac, ele tem um encontro com Deus, no versículo 23, vamos ler, versículo 23, dali Isaac foi para Berseba, naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus do seu pai. Isaac ainda não conhecia, Deus se apresenta, Deus não se apresenta para ele assim, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, não, ele diz assim, eu sou o Deus do seu pai. Lembra das experiências que o seu pai teve comigo? Lembra que eu tirei seu pai lá de Ur dos Caldeus? Lembra que eu libertei o seu pai? Eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não temas, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, por amor do meu servo Abraão. Nem era por amor de Isaac. Olha a responsabilidade de ser pai. Eu gosto quando eu vejo nos meus filhos características que de alguma maneira mostram que eu tive influência sobre eles. Deus aparece e diz, eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não temas, eu vou te abençoar. E daí diz que Isaac fez o quê? Versículo 25. Isaac construiu nesse lugar um altar ao Senhor. É o primeiro altar que o Isaac constrói.
Mas se a gente olhar um pouquinho antes, nós ainda vamos estudar isso. Abraão, todo lugar que ele chegava, a primeira coisa que ele fazia era um altar. E ele fez um altar, ele fez outro altar, fez outro altar ao Senhor. E agora o filho tem um encontro com Deus e faz o quê? Um altar ao Senhor. E é interessante, né, que Abraão teve percalços, né? Mas Isaac também teve muitos percalços, porque ele edificava um poço, os filisteus iam e tomavam, entulhavam. Ele fazia outro, os filisteus vinham e entulhavam. E ele pelo deserto, ele poderia ter desanimado, mas Deus aparece para ele, diz: eu sou o Deus do teu pai, não temas. E finalmente, quando ele chega num determinado lugar, aqueles que expulsaram a Isaac, chegaram para Isaac e falaram uma coisa para ele. Está no versículo 26, vamos ler. Capítulo 26, versículo 26 de Gênesis, diz assim: por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e ficou o comandante dos seus exércitos. Isaac lhes perguntou: por que vieram me ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Isto é, enquanto Isaac estava lá no deserto, cavava poço, inimigo entulhava, cavava outro, inimigo entulhava. Parece que estava tudo errado, mas tinha gente observando ele, porque ele passou pelo deserto, passou pelos problemas, passou pelas angústias, e daí vieram correndo e disseram: nós observamos, Deus é contigo, porque lá no deserto ele não perdeu nenhum dos seus, e nem um pouco das suas riquezas. E aqueles homens disseram: a gente expulsou este homem daqui, mas este é um homem de Deus. E essa resiliência e essa perseverança para os momentos de deserto, ele aprendeu aonde? Com o pai. Eu sou o Deus do teu pai. Como fui com o teu pai, assim serei contigo. Por isso, você que é pai, veja os exemplos. Vamos abrir lá em Jeremias, no capítulo 2. O segundo pecado daquele povo era abandonar as cisternas de Deus, os poços, e cavar outros, firmados em outros deuses, em outros senhores. No capítulo 2, versículo 13, diz: o meu povo cometeu 2 crimes, a mim me abandonaram a fonte da água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. A importância de estarmos firmados no Senhor. Aquela noiva, ela tinha abandonado e tentado viver sozinha. E finalmente, irmãos, nós vamos ser breves agora, embora o tema seja importante. Há um terceiro pecado aqui terrível, né? Que é o pecado da degeneração. Olha o que diz aqui no versículo 21, diz assim, Deus falando para aquela noiva: eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Isto é, a semente era boa e você mudou, você degenerou-se.
E quando algo degenera, a única solução, sabe qual que é? A regeneração. Se degenerou, tem que regenerar. E a degeneração daquela noiva foi tal que a única comparação que Deus faz pela boca do profeta Jeremias está no versículo 23 e 24, olha o que diz. Como você pode dizer que não se contaminou e que não correu atrás dos Baalins? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arisca que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? O profeta diz que a noiva se comportava agora, porque se degenerou, como uma camela selvagem no cio, como uma jumenta selvagem no cio. Diz ali no final do versículo 24: os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo a encontrarão. Aqui está no mês do cio. Não deixe que os seus pés se esfolem e que a sua garganta fique seca. Mas você diz: não adianta, eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Aquela nação havia se prostituído espiritualmente, buscando outros deuses, e isso aos olhos de Deus era considerado prostituição espiritual. Havia se afastado do Senhor. No versículo 33 diz assim: com quanta habilidade você busca o amor. Mesmo as mulheres da pior espécie aprenderam com o seu procedimento. Aquela noiva santa, que Deus lá no primeiro versículo, no segundo versículo de Jeremias diz assim: eu me lembro da tua fidelidade quando era você jovem. Aquela noiva tinha se transformado numa prostituta. Deus pergunta no capítulo 3, no versículo 1, se um homem se divorciar de sua mulher e depois da separação ela casar com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Mas você tem se prostituído com seus amantes e agora quer voltar para mim? Pergunta o Senhor. Não tem como voltar. Não tem. Exceto se nascer de novo. Degenerou? Tem que regenerar. Estragou? Tem que consertar. E o nome disso é conversão. É mudança de rumo. É mudança de caminho, que tem que ser levada a sério. No versículo 36 do capítulo 2 diz assim: por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? Não é só falar, é mudar. Você está indo por um caminho, você dá meia volta e vai por outro caminho. A palavra conversão literalmente significa mudança de mente.
E na Bíblia, conversão é mudança no coração, aonde uma natureza pecaminosa se transforma e se transmuta na natureza de Deus. O apóstolo Pedro diz assim, que quando nós cremos, nós nos tornamos participantes da natureza divina. E sem isso, ninguém será salvo. Uma vez Nicodemos chegou para Jesus e falou assim: mestre, que bom que a gente pode conversar. Ele era mestre, né? Jesus olhou para ele e diz assim: você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Importa renascer. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos diz: mas como pode um homem renascer sendo velho? Vai entrar porventura novamente no útero da sua mãe e renascer? E Jesus falou: aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Eu gostaria de encerrar dizendo que não basta participar de um povo, não basta participar de uma igreja, não basta ter um comportamento exterior de religiosidade. Tem que renascer. Como é que renasce? A Bíblia diz assim, que tem um jeito para renascer. Tem um jeito para renascer. E outra coisa, seus filhos precisam renascer, você precisa renascer, a sua família precisa renascer, seu vizinho precisa renascer, mas só tem um jeito de renascer, que está no capítulo 10 de Romanos. Diz assim, no capítulo 10, no versículo 8: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está na sua boca, no seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E no versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Como renascer? Confessando Jesus como Senhor, crendo de todo o coração, vivendo para o Senhor, invocando o seu nome. E há uma mudança com o selo de Deus, do Espírito na sua vida. Feche seus olhos. Talvez o Senhor esteja nesse momento falando assim: eu me lembro de você na sua juventude. Você era uma noiva fiel que me seguia pelo deserto. O que aconteceu? Talvez o Senhor esteja te chamando nesse momento e dizendo: volte para mim, mas volte regenerado. Não tem outra forma. Que daí Ele te aceita, Ele te recebe. Há alguém nessa noite que foi tocado e que deseja voltar ao Senhor, regenerado. Eu convido que você deixe seu lugar e venha até aqui à frente.
Porque a Bíblia diz que nós devemos confessar publicamente o Senhor. Se você confessar com a sua boca e no seu coração você crê, a Bíblia diz que você será salvo. Então eu não poderia deixar de dar a você essa oportunidade de confessar o Senhor publicamente. O objetivo não é envergonhá-lo, mas o objetivo é que você tenha a oportunidade de marcar o seu compromisso com o Senhor neste momento. Se alguém é só vir, entregar a sua vida ao Senhor, tudo se fará novo, mediante essa atitude de fé diante do Senhor. Há alguém? Pode vir. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra e pela advertência da Tua palavra, de que nós como noiva devemos ser fiéis, consagrados ao Senhor, íntegros diante do Senhor. Ó Deus, pedimos então que a Tua igreja tenha essa firmeza de propósito, ó Deus, que tenha essa grandeza de andar tão somente na Tua presença e diante do Teu trono, ó Deus. Abençoe o Teu povo, somos a Tua noiva, Senhor, e queremos nos dedicar absolutamente, totalmente, integralmente, somente ao Senhor. Pedimos a Tua bênção, a unção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.